Então, vamos aqui iniciar nossa breve revisão para a primeira prova. Coloquei aqui algumas questões simples. A primeira, a respeito dos princípios administrativos, uma matéria que foi bastante estudada. É correto afirmar, né? Letra A. Se aplicam também às entidades integrantes da administração indireta? Até agora está correto, se aplicam sim às entidades da administração indireta. Agora ele coloca aqui, exceto aquelas submetidas ao regime jurídico de direito privado. Bem, não, elas se aplicam a todas as entidades da administração indireta. É claro que, a depender da atividade que vai estar sendo prestada, tá? Não se aplica completamente todo o regime jurídico de direito público. Então, por exemplo, se no caso da Petrobras está sendo realizada a venda de petróleo, você não pode falar em moralidade, tá? Pois não, Irane? Professor, a gente tem essa lista de exercícios? Eu passo para vocês aqui quando terminar a aula, tá bom? Tá, Quer que eu passe agora? eu queria. Só um segundo. Passo aqui. Pronto. Eu coloquei lá no grupo para vocês de WhatsApp, tá? Continuando. Então, os princípios eles se aplicam a todas as entidades da administração indireta, tá certo? Inclusive está escrito isso lá no artigo 37 da Constituição, tá? Letra B. Possuem uma ordem de preferência. Deixa eu só abrir de novo aqui para enxergar. Os princípios possuem uma ordem de prevalência, situando-se em primeiro lugar os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o privado. Não há uma ordem de prevalência. Eu falei para vocês que, no caso, os princípios há uma ponderação. Pode ser que, em um determinado caso, um princípio tenha mais valor, mais peso, né, do que o outro. No outro caso, pelo contrário, aquele mesmo choque de princípios vai fazer com que um outro princípio tenha mais aplicabilidade. Então, não há uma ordem de prevalência dos princípios. Ok? Então, está falso também. Letra C. O princípio da eficiência, com o advento da emenda constitucional número 19, ganhou assento constitucional. Tudo bem, ele passou a estar incluído no texto da Constituição. Passando a sobrepor-se, né, sobre os demais princípios, a mesma coisa do item anterior. Né? Não tem prevalência, nenhum se sobrepõe ao outro. Ok? Letra D. Se aplicam em igual medida e de acordo com as ponderações determinadas pela situação concreta a todas as entidades integrantes da administração direta e indireta. Ok? Então, essa é a resposta. Tá? E letra E. O princípio da moralidade é considerado um princípio prevalente. E aí eles subordinam o princípio de legalidade e eficiência. Falso. Então, é bem simples. Era só para dizer aonde se aplicam os princípios e a administração direta e indireta e para dizer que não há prevalência de um sobre o outro. Ok? Vamos para a segunda. Hoje vai até ser mais curta a aula, que eu vou só resolver esse exercício. Letra A. De acordo com o princípio da publicidade, pode haver sigilo de informações administrativas quando tal for imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Então, está verdadeira essa resposta correta, né? Pode sim haver sigilo, tá certo? Agora, é claro que esse sigilo ele não é limitado. A lei do acesso está trazendo algumas espécies de sigilo, e eu tenho verificado o atual presidente da República colocando vários sigilos sobre algumas questões pessoais, tipo assim, o seu estado de vacinação, 100 anos, ou um processo administrativo que julgou o ex-ministro da Saúde, Panzuelo, nas Forças Armadas, 100 anos,
né? Na verdade, isso aí é bastante criticado, né? Então, esses casos estão no Poder Judiciário, ele vai decidir, mas possivelmente vai ser anulada essa questão de estabelecer um sigilo tão grande para essas questões, tá? Sobretudo a do processo administrativo disciplinar, né? A questão da vacina do presidente da República, tá? Eu até posso entender como uma questão de intimidade, vida privada. Algum magistrado pode entender nesse sentido. Mas a questão de um processo administrativo disciplinar, ele tem que ter a sua publicidade, né, demonstrada a toda a sociedade, tá bom? Lembra que ele estava sendo processado pela participação em um ato e ele já tinha deixado o cargo de ministro e como ele faz parte das Forças Armadas, os membros das Forças Armadas eles não podem participar de atividade política, né? Então, no caso, ele participou de uma motociata, salvo engano, né? E, enfim, violava a legislação das Forças Armadas. Letra B. É proibido constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em divulgação de atos, programas ou campanhas. Na verdade, meus amigos, na verdade, não é que não possa constar, né? Não deve constar. Essa é uma questão até passível de anulação, né? Não é que é proibido, pode até constar um nome, agora tem que ser. Na verdade, é proibido constar. Na verdade, é proibido constar nome e símbolo. Que caracterize promoção pessoal. Tudo bem. Que caracterize promoção pessoal é proibido. Agora, não é proibido constar nome, símbolo ou imagem, desde que tenha aquele caráter de orientação social. Então, por exemplo, se for verificar na inauguração de um prédio público, tá? Aí, por exemplo, novo prédio do Ministério da Saúde. Aí tem lá, história, nome de todos os ministros da saúde. Na verdade, isso é uma informação histórica. Aí vai ter o nome do atual ministro da saúde, então não tem problema. Ok? O que não pode ter é nome que caracteriza em promoção pessoal. Então, assim, o Instagram do Ministério da Saúde só aparece o ministro, tá? O site da prefeitura só aparece o prefeito, ou e por aí vai, tá certo? Então, o item está errado porque ele está dizendo. Não, o item está correto, né? É proibido mesmo constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em divulgação de atos, programas ou campanhas de órgãos públicos. Está verdadeiro o item, né? Tem dois verdadeiros, enfim. Vamos aqui, depois eu volto para o primeiro com calma. Letra C. A eficácia dos atos administrativos é sempre condicionada à publicação no Diário Oficial? Não, ela nem sempre é condicionada à publicação no Diário Oficial, tá bom? Letra D. Por quê, professor? Porque só é necessário publicar no Diário Oficial aqueles atos que tenham efeitos a terceiros e que tragam ônus ao Estado. Então, por exemplo, a nomeação do servidor, a contratação de uma empresa, etc. Tá? Então, uma obra, a alteração do horário de expediente de uma repartição pública vai ter efeito sobre o público externo, etc. Aí publica no Diário Oficial da União. Tá? A transparência deve ser absoluta no direito administrativo? Não, já que se exige ampla e restrita divulgação dos atos, aí tá em conflito com o primeiro item, né? Ok? Então, não, pode sim existir sigilo quando for imprescindível a segurança do Estado e da sociedade, a questão também de intimidade, tá? Então, tá correto aí tanto a letra A quanto a letra B, viu? A letra B é proibido constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Tá verdadeiro também. Ok? Terceira, a assertiva que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão da administração em nome do qual haja funcionário, encontra respaldo em que princípio, meus amigos?
Eficiência, vamos fazendo por exclusão. Moralidade, unidade, razoabilidade, não, né? Impessoalidade. Os atos não são da pessoa, os atos são em nome do Estado, tá? A impessoalidade também vai denotar a ideia de que tanto a finalidade dos atos administrativos é o bem comum, tá certo? É interesse público, tá? Bem como o servidor público ele não pode impor suas questões pessoais no âmbito da gestão, tá? Ele sempre tem que estar seguindo a finalidade da lei, tá certo? O interesse público, etc. Ok? Então, a segunda, letra C. Terceira, letra C, desculpe. Quarta, as afirmações abaixo estão relacionadas à obrigatoriedade e obediência aos princípios constitucionais pela administração pública. Então, vamos lá. Os princípios devem ser obedecidos pela administração de qualquer poder? Sim, quaisquer dos poderes legislativo, executivo ou judiciário têm que obedecer aos princípios da administração pública, tá? A obrigatoriedade de obediência destina-se à administração direta, não alcançando as empresas públicas? Falso, né? Então, a gente já explicou isso na primeira questão, que se aplica à administração direta e indireta, tá? E todas as entidades estatais, União, Estados, Distrito Federal, municípios, devem obediência aos princípios? Sim, também todos os entes, né, da nossa República Federativa. Então, está correto apenas o item 1 e 3, letra B. Ok? Quinta, pode-se afirmar que uma empresa contratada pela administração pública para executar uma obra pública, uma obra, não pode, regra, interromper sua execução e alegar falta de pagamento. Tem-se aí o princípio da... Então, ele não pode interromper a execução de uma obra pública, de um serviço público. Isso deriva do princípio da continuidade. Tá certo? Alguma pergunta? Bem simples. Pessoa jurídica de direito público. Então, aí, se é pessoa jurídica de direito público, você já tira a sociedade de economia mista e a empresa pública, tá? E é o órgão público, porque o órgão público não tem personalidade jurídica. Então, ó, tá vendo que só em falar que é personalidade jurídica de direito público, você já mata a questão. Pessoa jurídica de direito público, dotada de patrimônio próprio, criada por lei, olha o tanto de característica aí, criada por lei, para desempenho de serviço público descentralizado. A definição acima refere-se à autarquia, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, ou era só o bom dia? Era o bom dia. A imposição de que o administrador e os agentes públicos tenham sua atuação pautada pela celeridade, perfeição técnica e economicidade, traduz o dever de eficiência, não é isso? Refere-se ao princípio de eficiência, tá? Ah, professor, dever de agir, né? Tudo bem, mas aqui a gente está falando de direito administrativo, né? Não é conjunção verbal, não, tá certo? Dever de eficiência. Poderia pensar em moralidade, mas é uma prova de direito administrativo, dever de eficiência, tá bom? Vamos agora para o VUF, que é o que tem mais itens. Os poderes do Estado são legislativo, executivo, Ministério Público e Judiciário, este último sendo integrado pelo TJDF. Qual é o erro do item? O erro, pessoal, é porque o Ministério Público não é um poder do Estado, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público é uma função essencial à justiça, tá bom? 2, então tá falso primeiro. 2, apesar dos poderes serem independentes entre si, a função judicante não é exclusiva do Poder Judiciário, tá verdadeiro. Eu falei para vocês
que o ato de julgar existe no Poder Executivo, quando ele julga um recurso de uma multa de trânsito, quando ele julga um recurso de uma multa tributária, uma multa ambiental, quando ele julga um processo administrativo disciplinar, ok? Terceira, apenas a lei, em sentido amplo, né, pode ser tida como fonte do direito administrativo, né? Alfa. Oi, Laís. Quer fazer uma pergunta ou ligou por aqui o microfone? Não, professor, só para dizer que eu ia responder só que era falso, eu acho essa, na minha opinião. É isso mesmo. Na verdade, a gente tem várias fontes do direito administrativo, não é isso? Agora, sim, se a gente fosse falar em fonte formal, né? Aí tudo bem, a lei é a fonte formal do direito administrativo. Lei em sentido amplo, né? Lei, Constituição, tá? Emendas, medidas provisórias, etc. Isso são as fontes formais. E também a súmula vinculante, né? Ela também não deixa de ser uma fonte formal do direito administrativo. Ok? Mas, assim, nós temos os costumes, que são fontes, nós temos a jurisprudência, que também são fontes do direito administrativo, mas a fonte formal mesmo é a lei. Ok? Mas aí, como a questão está aberta, está falso. Quarta, a administração direta abrange todos os órgãos do poder executivo, excluindo-se os órgãos dos poderes judiciário e legislativo. Está falso, né? A administração direta abrange todos os órgãos do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar a União, quais são os órgãos da administração direta, né? São os órgãos do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Tá bom? Todos eles fazem parte da administração direta, tá? Não confunda a administração direta com a administração indireta. A administração indireta é autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, tá? Então, dos três poderes, tudo é administração direta, tá bom? Cuidado que pode ser que tenha uma fundação vinculada ao poder judiciário, tá certo? Pode ser que tenha, enfim, uma fundação ligada ao poder, um poder legislativo, etc. Então, não sei, vai depender do caso. Sexta, como decorrência, só um minuto. Como decorrência do princípio da É a quinta, impessoalidade. professor, né, não? Oi? É a quinta. Desculpe. São princípios da administração pública expressamente previstos à legalidade. São princípios, vou ler com calma a questão, porque senão a gente erra na prova por causa disso. São princípios da administração pública expressamente previstos na Constituição, tá? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e motivação. Bem, a motivação não está lá no artigo 37, tá certo? A motivação não está escrito lá no artigo 37. Lembra aquela sigla lá, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios que estão lá expressos no artigo 37, como princípios da administração pública. A motivação até existe enquanto princípio lá no artigo 91, quando vai falar do Poder Judiciário, etc., mas não um princípio do direito administrativo. Tá? Princípio constitucional. Na verdade, a motivação ele vai estar prevista em vasta legislação, mas como um dever, né? Um dever do administrador público, e não um princípio constitucional. Sexta, como decorrência do princípio da impessoalidade, mais uma questão sobre isso, né? A Constituição proíbe a presença de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e companhias de órgãos públicos. Verdadeiro. Parece o item B daquela questão, né? É a mesma coisa. 7. Embora a moralidade administrativa não encontre menção expressa no texto constitucional, falso, ela encontra, né? A moralidade está lá no artigo 37.
É correto afirmar, com base no direito possível brasileiro, que o princípio de moralidade se confunde com o da legalidade? Tem dois erros. Primeiramente, ele tem menção expressa, e segundo, ele é diferente da legalidade. Tá? A gente viu bem isso. Oitava, considere que Platão, governador de um estado da federação, tenha nomeado seu irmão Aristóteles, que possui formação superior na área de engenharia, para o cargo de secretário de obras. Pressupondo que Aristóteles atenda a todos os requisitos legais para a referida nomeação, conclui-se que não vai estar de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado do STF. Está verdadeiro. Tá? Ou seja, na verdade, aquela derivação da moralidade administrativa que vai vedar o nepotismo, tá, em cargos públicos, ele não alcança os cargos políticos. Então, o cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, esses cargos, o presidente da República, o governador e o prefeito podem nomear parentes, sem nenhum problema. Ok? Então, tá verdadeiro. Professor, não 9. entendi. Vou explicar mais uma vez. Lembra que eu estava explicando o princípio da moralidade e eu falei que uma das decorrências do princípio da moralidade é a vedação à nomeação de parentes para cargos públicos, né? Você não pode nomear um juiz não pode nomear o filho dele para ser estagiário, tá? Um secretário não pode nomear o sobrinho dele para ser assessor. Essa é a vedação que está na Constituição Federal, em razão do princípio da moralidade e decorre da ideia de nepotismo, né? Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa prática do nepotismo ela não se aplica ao cargo político que tem o presidente da República, o governador do estado e um prefeito de município para nomear os seus assessores diretos, que são os secretários de Estado e os ministros. Então, para esses cargos específicos, que é de ministro e de secretário, pode ser nomeado parente. Entendeu? Então, o presidente da República, se ele quiser nomear a esposa dele para ser ministro da Fazenda, ela pode. O governador do estado pode nomear a esposa dele como secretária de turismo? Pode. Que é um cargo político. O prefeito também, né? O prefeito também. Mas só são esses cargos de ministro de Estado da União, secretário de Estado e secretário do município. Nenhum outro cargo mais pode. Tá? Então, o presidente da República pode nomear o filho dele como assessor na Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Não pode. Tá? Que é um cargo aí técnico. É um cargo de livre nomeação e exoneração, mas é um cargo técnico. A gente ficou na nona, né? Isso. Pode o administrador público, em situações específicas, excetuar a aplicação do princípio da publicidade? Pode, em casos que se refiram à segurança do Estado, da sociedade, tá bom? Aí ele não divulga. Por exemplo, eu sou delegado de polícia, sou um administrador. Eu vou proibir a informação referente a quem vai estar no plantão, tá certo? A quantidade de armas que tem, ok? Eu não vou divulgar isso. Eu vou divulgar internamente para a Secretaria de Segurança Pública, né? Para que eles façam controle, monitoramento, etc. Mas para a população em geral, não. Ok? 10. A União, os Estados membros, os municípios e o Distrito Federal são entidades estatais soberanas? Não, são autônomas, né? Tem autonomia política, administrativa e financeira. Mas não é soberano. Soberano é a República Federativa do Brasil, tá? Na qual é representada lá pelos representantes da União. Mas o Estado não tem soberania, não pode fazer um tratado com um outro país, etc. Tudo que se refere em matéria internacional, os Estados eles pedem autorização da União, tá bom? Se o governo do Estado do Ceará quer pedir um empréstimo com um banco chinês, com um banco russo, ele tem que pedir autorização ao Senado, tá? É assim que funciona. 11.
A descentralização administrativa ocorre quando se distribuem competências materiais em unidades administrativas dotadas de personalidade jurídica distintas. E aí? Isso é o conceito de descentralização ou o conceito de desconcentração? Descentralização, tá correto, tá? A descentralização, você pode distribuir competência a outra entidade, né, que tem uma personalidade jurídica distinta. Você cria uma nova entidade, tá bom? Na desconcentração, não. Você distribui essas competências dentro da mesma pessoa jurídica, tá bom? 12. Quando determinado ministério, visando ganhar agilidade, outorga uma de suas funções para ser executada por uma fundação pública, então, o órgão da administração indireta que está entregando para uma outra entidade da administração indireta. Tem esse exemplo de desconcentração? Não, de descentralização. Ok? 13. A divisão de determinado tribunal em departamentos, visando otimizar o desempenho para posteriormente distribuir funções no âmbito dessa nova estrutura interna. É exemplo de descentralização? Não, é exemplo de desconcentração. Você pega um tribunal e vai dividindo atribuições dentro dele mesmo, dentro da mesma pessoa jurídica, dentro da União, né? Isso é desconcentração. 14. Diferentemente da descentralização, em que a transferência de competência se dá para outra entidade, a desconcentração é um processo eminentemente interno, em que um ou mais órgãos constituem outro com o objetivo de melhorar e acelerar a prestação de serviço público. Ok? Verdadeiro. Conceito, né? Do ponto de vista orgânico, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, integra a administração pública indireta? Não, faz parte da União, né? Um órgão público da União. Tá? A administração indireta, pessoal, é autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. Nenhum órgão do Poder Judiciário vai ser administração indireta. Tá? Uma autarquia do Estado integra a administração direta? Indireta, pessoal. Tá errado. Quais são os órgãos da administração indireta? Autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. Já a Secretaria de Educação do Estado do Paraná e o Ministério da Saúde são órgãos públicos sem personalidade jurídica? Verdadeiro. Tá? São órgãos públicos. Um órgão do Estado e outro órgão da União. Ok? 18. A exploração direta de atividade econômica é restrita no nosso ordenamento jurídico brasileiro às hipóteses de segurança nacional, sujeitando-se às empresas estatais que se enquadram nesse modelo ao regime próprio das empresas privadas, exceto no que se refere às relações trabalhistas e tributárias. Tem dois erros aí, né? Primeiramente, a exploração de atividade econômica não é restrita apenas em hipótese de segurança nacional, mas também de relevante interesse coletivo. E aí está dizendo que, exceto as relações trabalhistas, não, as relações trabalhistas também se aplica o regime das empresas privadas. Tá? Então, tem dois erros no item. Por fim, a 19. A personalidade jurídica da sociedade de economia mista nasce concomitantemente à edição da lei que autoriza a sua criação. Falso. A personalidade jurídica de um banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, nasce com registro no cartório. E não da lei. A lei só vai autorizar a sua criação. Ela é criada depois com registro dos seus atos constitutivos em cartório. Assim como se cria, e junta comercial, se for o caso, assim como se cria uma sociedade empresarial qualquer. Ok? Dúvidas? Professor, a 15 não. A 17 é verdadeira, é? Isso.
Obrigada. São órgãos públicos sem personalidade jurídica própria. O Ministério da Saúde é um órgão da União, Secretaria de Estado do Paraná é um órgão do Estado do Paraná. Bom, não tem personalidade jurídica. O que mais? Uma pergunta meio até que eu vi num dos itens e eu fiquei pensando, essa característica que tem num dos itens, eu não vou lembrar exatamente não, mas o que é direito positivo? Direito positivo é o direito que ele foi criado, ele foi positivado através de uma lei, através de uma emenda constitucional, através de uma medida provisória. Ele é elaborado pelo Poder Legislativo. Isso é o direito positivo, tá? Na verdade, a gente tem essa distinção há muitos anos. A gente tem um livro de Direito Constitucional, que é Curso de Direito Constitucional Positivo, que é do professor José Afonso da Silva, né? É um livro que se atém ao comentário do texto constitucional, que a gente tem também uma série de normas que não estão positivadas, como, por exemplo, a ideia de supremacia do interesse público, a ideia de impessoalidade, não está positivado na Constituição, não está escrito no texto, não está na lei, entendeu? A ideia de supremacia do interesse público não está na lei, tá? A ideia de ficar numa fila não é positivado na lei, ok? Não foi escrito, não está lá criado através de um artigo, de um inciso, de um parágrafo, tá? Então, o direito positivo é o direito escrito na lei, na Constituição, na emenda constitucional, tá certo? Na medida provisória, etc. Deixa eu parar aqui a gravação e ver se tem mais alguém que quer responder uma pergunta.